Olá pessoal, eu queria fazer um comentário com vocês, dizer que eu continuo achando que a mesma coisa que eu falei em 2001, nada mudou. Continuo achando que a doutrina da Congregação Cristã no Brasil a doutrina é algo que faz mal ao intelecto do ser humano. É uma doutrina que leva você a acreditar e viver e tomar decisões no mundo paranormal, no mundo paralelo de crenças não comprovadas. Acredito eu que muitas pessoas alcançaram muitas coisas com base na sua fé. E a congregação, ela faz a pessoa acreditar que o que a pessoa conquistou naquilo que ela acredita ter sido uma intervenção divina, faz a pessoa acreditar que foi porque ela estava na CCB, ela estava debaixo do ordenamento jurídico eclesiástico da CCB. Sabemos que isso não é verdade. Muitas pessoas alcançaram grandes coisas de Deus, segundo a sua fé, segundo a sua crença, desde que existe a fé em Jesus Cristo. Tem pessoas que têm fé em outras divindades. De qualquer forma, você não pode dizer, você sendo cristão, que aquilo que uma pessoa alcançou de Deus, sendo uma divindade diferente da tua, que aquela graça alcançada seja falsa. Não é porque você é cristão, você é verdadeiro e os outros todos falsos. É uma questão de você não cultuar as mesmas regras de fé e conduta, mas apreciar o bom senso do respeito à fé alheia. Tem pessoas que não creem em Jesus, mas creem em Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia. E os parâmetros que a pessoa tem, como regra de fé e conduta, não são parâmetros bíblicos. Tem pessoas que seguem a lei, a ética, a boa moral contemporânea ao tempo que a pessoa está vivendo e não aceita a versão bíblica sobre o Messias judaico, que veio no mundo judeu, pregou para os judeus não aceitaram, mataram, a história de Jesus. Tem pessoas que são seguidores até hoje de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que já no tempo muito antigo, antes de Jesus, falava-se sobre alma, sobre ética, sobre moral. A palavra amar o próximo não foi a primeira vez que foi falado no planeta Terra, quando Jesus esteve aqui. Tem muitas pessoas que já cultivavam outros credos e praticavam o bem. Então, se você quer ser, no mínimo, um bom cristão, aprenda a respeitar a fé dos outros. E não é só, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico. Todo mundo fechado no mesmo livro católico. A Bíblia é um livro católico.
Foi nos dado de presente por revelação divina pelos imperadores romanos. Uma junção de papiros e recortes e de material arqueológico. E tem outros livros, tem os apócrifos. Então, você tem que se localizar. Entender que não é porque existe divergência dentro do cristianismo, eu diria que milhares de divergências, que todo mundo, de certa forma, é unido no que é primário e discorda no secundário, como se costuma dizer, mas que todo mundo está na verdade. E quem não está no mundo cristão está fadado a uma desgraça eterna. Cada um com o seu respectivo nome de inferno. Cada um chama o inferno como quer, paraíso como quer. Então, o sentimento de reforma que aflora naqueles que estão libertos do sistema templário é que não carregamos conosco a escravidão da fé. Então, você vai crer em Jesus, você vai crer na Bíblia, senão você vai para o inferno. Isso aí é uma ameaça, uma chantagem emocional. Tem pessoas que se identificam com o cristianismo como forma de estar com Deus, mas tem pessoas que não. Mas são pessoas boas, pessoas que prezam pela bondade, pela prosperidade da nação, do país, que são intelectuais, são pessoas simples, que cuidam da sua vida, que não estão ligadas a templo e nem a livros sagrados, que são vários, mas estão ligados na sua fé. Essa fé, o cristão tem a mania, baseada em textos sagrados, compilados pela Igreja Católica para inventar o ir de pregar, e aquele que não crê está condenado, tipo assim, quem não crê está condenado à morte mesmo. A matança em nome do cristianismo é imensamente grande. Você não crê em Jesus, então você vai morrer, entendeu? É esse o ir de pregar e quem não crê está condenado. Então essas coisas foram colocadas pelos imperadores romanos para usar como pretexto para implantar o cristianismo a fio da espada nas nações. Para se chegar onde chegou o cristianismo, teve que se implantar a fio da espada e ameaças de morte. Muita gente morreu. Muita gente foi assassinada porque não queria aceitar essa imposição. Queria às vezes esperar. E para se impor o cristianismo, matou-se muita gente. A congregação impôs seus 50 mil templos, ela destruiu muitas vidas. E também para combater esse sistema que destrói a vida das pessoas mais simples, uma pessoa inteligente, uma pessoa que está desenvolvida, o seu intelecto, a sua autoestima, a sua fé para com Deus, ele não se dobra a um capricho anciânico. Ele não se dobra às vontades e caprichos de um ancião da congregação. E para que se vença esse sistema, também existem sacrifícios. Tudo tem sacrifício. Para a congregação crescer, ela usou o sacrifício do trabalho de milhões de pessoas. Trabalharam de graça, se dedicaram pela igreja e foram colocados para fora da igreja. Mas não se coloca no empurra, não se pega a pessoa e empurra. Na congregação, as pessoas colocam os outros para fora, baseado no olhar, no apedrejamento visual. Essas duas pedrinhas, sabe, nos olhos, o jeito que o povo da congregação olha para uma pessoa condenada, dentro dos seus padrões de moralidade ética, o jeito que as pessoas olham, não tem como uma pessoa frequentar um ambiente tão nefasto. Uma pessoa que preza pelo respeito e pela dignidade da mulher, ele não vai se sentir bem no ambiente onde a mulher é discriminada. Se você está bem dentro da congregação, é porque a congregação tem uma doutrina que se identifica com você. Você se sente bem tocando na congregação? Essa é a tua fé. Não é a minha, é a tua. Eu acho que você está errado. Você pode achar que eu esteja errado. Tem que haver um respeito. Para mim, eu não consigo. Eu fiquei um bom tempo na orquestra da congregação. Mais de 20 anos na orquestra. Por aí.
só de orquestra. Eu achava normal. E hoje eu vejo os homens reclamar do que vai cortar um instrumento, que esse instrumento pode, que esse instrumento não pode. Eu vejo quão nojento isso é, ideologicamente falando. Por quê? Os homens da congregação, eles ficam todo ofendidinho quando mexem com o instrumentozinho deles. Sisteminha, método, esse pode. Mas ninguém se sente. Não há um boicote geral na igreja, não tem orquestra. Que se os homens fossem realmente, ao meu ver, a minha fé eclesiástica é essa. Se houvesse uma irmandade unida, igual o ministério é unido para arrebentar com o povo, fazer só aquilo que interessa para o templo e para os seus caprichos ministeriais, se o povo tivesse essa mesma união, não haveria orquestra na congregação de homens até que as mulheres pudessem tocar. Mas a doutrina da congregação ensina muito o ensinamento Davi judaico, do rei Davi judaico. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Eu já vi gente que prega a reforma, ou que já pregou, colocar no seu status do WhatsApp ou de outras redes sociais, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. O cara falou de reforma, a mulher, o homem falou, e acredita nesses salmos judaicos antes de Jesus. Pessoas que falavam que morre todo mundo, não morrendo eu e minha família, tá bom. Ah, o anjo matou 10.000 pessoas porque Davi desobedeceu, Mas depois da velhice dele, estava com frio, botou uma virgem para cobrir ele, né? Então, quer dizer, estava tudo bonitinho lá, botou Davi, o Salomão no trono, tudo do bom e no melhor, né? E aquelas 10.000 almas assassinadas pelo anjo? Era o povo. Então, à custa de uma desobediência, ou de uma obediência, ou de um caprichinho de Davi, de Deus, lá numa disputinha de fé, o anjo matou acho que 50.000 pessoas. Qual o nome dessas pessoas? A família, as esposas, os filhos. Quantas mulheres ficaram viúvas? Por causa do caprichinho de Deus de Davi, que não era para contar, fazer a numeração do povo. Uma passagem foi Deus que mandou numerar, e outra parte, numerar o povo, o exército. E na outra coisa que não poderia, que tinha que confiar em Deus, não na quantidade de exército, né? E na outra passagem, em Reis e Crônicas, outra passagem fala que o diabo tentou, né? E o diabo e a ira de Deus, um fala a ira de Deus, o outro que Deus fica irado com um caprichinho desse, né? E o outro diz que foi o diabo que tentou Davi. Um fala que foi Deus, o outro fala que foi o diabo. Mesma passagem. E aí ele obedeceu a Deus, e Deus falou, matou um monte de gente, soltou um anjo, você matando milhares e milhares de gente. Ninguém fala dessas pessoas, entenderam? Reforma está focado nesses que o anjo matou. E não nos sacerdotes. Porque depois passou isso, Davi ficou rei, rico, pegou a vizinha, se divertiram, e Deus ali com ele, cantando harpa, escrevendo coisinhas de Deus. Salomãozinho, filhinho dele, também foi escolhido para escrever um livro bíblico, a palavra de Deus. E aqueles 100.000 mortos pelo anjo? E Urias, que foi assassinado? Deus não guardou Urias e guardou o conspirador? Mas Deus perdoou. Ora, se Deus perdoou ele, não poderia ter protegido Urias? Então, são essas fábulas judaicas que o doutor Paulinho fala. E muitos estão nisso. Na igreja, é esse o sentimento. Do 1000 cai do teu lado, 10.000 ao teu direito, você que se dane. Essa doutrina, ela é combatida já de maneira pública comigo desde 2001 e diversos canais que surgiram ao longo do tempo. E muitos vão surgir com muito mais requinte de cuidados, tanto jurídicos quanto intelectuais. Os novos críticos que virão com o futuro, eles vão vir com um terreno que já foi sedimentado por muitos erros que nós cometemos aqui. Então, a próxima leva de reformistas sérios, não quem vem aqui para ganhar dinheiro, para virar estrela aqui, mas de pessoas comprometidas com o chamado, eles vão ser muito melhores do que nós. Eles já vão pegar a terra, eles vão correr a 200 por hora com seus carros, enquanto a gente andou de cavalo aqui no Matagal da Reforma. Para combater esse sistema de doutrina da congregação. Então nós somos críticos, homens e mulheres que se colocam do lado da crítica, e muitos estão do lado dos anciães.
Eu não estou do lado do ancião. Eu sou a favor que as pessoas se libertem. Para mim, a doutrina da congregação é uma prisão. Você não pode falar nada, você não pode perguntar nada, você não pode questionar nada. É uma falsidade muito grande. Os anciãos falam uma coisa no púlpito, na prática é outra. Eles falaram, agora, quarta-feira, o presidente de ancião falou no culto ao vivo, na televisão. Se na televisão eles fazem isso, imagina no particular. Que não se deve levar as pessoas na justiça. E eles levaram um monte de críticos agora na justiça. Eu, e mais outros, e a irmã Jaque também. Só essa semana foram 3 processos novos. E tem mais, eu percebo que tem um movimento aí que quer calar os críticos. E de que lado você está? Ah, não estou do lado de ninguém, estou do lado de Jesus. Não, senhor. Eu estou em oposição ao Ministério dos Anciãos há 21 anos. Não é quase 21 anos. Não é quase 20 anos. É 21 anos. Vai fazer 22 anos agora, próximo mês de fevereiro. Eu estou contra os anciãos, contra o ministério. Não contra a pessoa do ancião, contra o ministério de ancião. E contra algumas pessoas que exercendo o ministério destruíram vidas. Eu sou contra. Eu sou a favor que as pessoas saiam da congregação e busquem uma outra forma de fé. Que encontrem um caminho para isso. Enfrentando o quê? A doutrina, combatendo a doutrina. Não combatendo pessoas. Porque o ministério de ancião está corrompido. Os seus corações estão inclinados ao orgulho, à arrogância, à soberba. Não tem como conversar com eles. Eles estão mortificados na sua vaidade. Você, ancião, por mais que você tenta concordar comigo, você não consegue. Porque vocês vivem de emoções, vocês são escravos das emoções. E vocês têm agora um custo muito alto para vocês pagarem. Vai custar caro esses processos. Então, um custo político jurídico, um custo político eclesiástico, perdão. Porque vocês não confiaram naquilo que vocês pregaram. E isso é cumprimento da palavra da reforma. A palavra da reforma não é a palavra de Deus, não. É a palavra de pessoas decentes, que vocês chamaram de canalhas. A palavra de pessoas corajosas, que vocês acharam que era covarde. Vieram aqui de cara limpa e falaram na televisão, na internet, antes de vocês, que vocês são falsos profetas. E agora vocês vieram na televisão mostrar em 2000 e agora na pandemia tópicos num site que vocês colocam ali com o maior orgulho os últimos tópicos e diz ali que vocês têm anciãos falsos profetas. Então vocês concordaram com a reforma. Quem não concordou com a reforma foram os idólatras. Os anciãos concordaram. A gente está aqui há 20 anos falando que aí tem falso profeta. Aí vocês fazem um tópico que tem falso profeta, falsa profecia em 2018, que tem ancião que fez sócio do diabo, que faz imitação. Se a gente falou que não precisava falar línguas estranhas, que não é língua estranha, é dialeto. São dialetos extintos de continentes africanos que vocês foram, há muitos anos atrás, vocês aprenderam e trouxeram para a gente palavras, dialetos extintos do continente africano. E fala, eu sou descendente de negro. Eu sou descendente de negro, eu posso falar. Sou da tribo Quilombo. A gente pagou caro para não ser escravo de vocês. Vocês que eu falo dos brancos colonizadores, os que vieram trazer muitos trouxeram o cristianismo, inclusive. A própria Rua Azusa tinha negros que assistiam culto do lado de fora. Não sei se vocês sabem. O movimento da Rua Azusa tinha irmão negro. Mas aquele movimento cristão começou com os brancos dos Estados Unidos, os negros ainda assistiam culto do lado de fora. Eu sou o sangue de Martin Luther King, sou negro com muito orgulho. Vocês sabem que isso daí não é dom de novazinho, são dialetos extintos. Dialetos, palavras repetitivas. E vocês agora vieram, a gente falou que não precisava de paciência, era um truque que vocês usavam. Aí tinha várias pessoas também que achavam que tinha, tinha o pessoal do ministério. Quem era parente do ministério e falava Icalamanai, uma bobagem qualquer. Icalamanai, Cutalete anta, Cutalete sai, Cutalete entra. Esse ia para a ancião. E quem falava Cutalete anta, né? E não era da família, não entrava, vocês entenderam?
Qualquer um fala em Calamaná, Quilamanaia, não quer dizer nada. E agora vocês falaram que não precisa. A gente falou que não tinha criatura, que todo mundo era filho de Deus. E agora vocês falaram que não tem criatura, que é o povo que... Vocês entenderam? Vocês zombaram do povo. Mas até então o dinheiro estava alto. E agora o dinheiro caiu. E digo mais, vai cair muito mais. Porque, como estava dizendo, o custo vai ser alto. Vocês vão pagar muito caro porque vocês estão fazendo com os críticos, mas muito mais pelo que vocês estão fazendo com o povo. Tem muita gente que está no povo hoje que não está entendendo o que a gente está pregando aqui há 21 anos. Que não entende alguns pregadores, não entendem. Mas vão entender. Tem muita gente que vai entender. E teve muita gente que entendeu. Que a gente pode casar, divorciar e casar dentro da lei, que nós não somos adúlteros. Exercitar um direito constitucional não nos faz pecadores diante de Deus. Se eu tenho uma relação sexual e não casei, mas foi consentida dentro dos limites da lei, eu não estou em pecado. Por quê? Eu não estou vivendo a vigência do Código Civil Penal e Civil Mosaico. Eu não estou vivendo de acordo com os preceitos jurídicos bíblicos pré-feudais, judaicos, nem do tempo de Roma, nem no tempo de Paulo. Nós vivemos debaixo do ordenamento jurídico brasileiro moderno. E quem anda dentro da lei e usufrui dos seus direitos constitucionais não pode estar inserido como inimigo de Deus. Seria uma aberração acreditar que um Deus que preza pelo bem, pela paz social, acima de tudo, preconize doutrinas que nos levam a punir pessoas que andam dentro da lei. Quem tem que ser punido é quem anda fora da lei. Por exemplo, a doutrina da congregação, ela condena quem tem uma relação sexual antes de casar, consentida. E não condena, não tem um tópico expresso dizendo que o homem que é casado, que faz sexo à força com a mulher, pratica estupro, crime de estupro. Porque vocês são legalistas. Vocês não têm o sentido do respeito. Vocês têm o sentido da letra. Por quê? Para vocês interessa manter o povo com medo, sofrendo e depressivo. Para que as pessoas busquem a palavra. Elas ficam viciadas naquelas palavras que vocês mesmos, nos tópicos de 2018, chamaram de falsas e vãs repetições. Então, vocês entraram com processos contra os críticos. E isso não vai calar os críticos. Porque nada vai impedi-los de entrar com um outro canal e as pessoas saberão. Se a gente falar igreja azul, igreja amarela, todo mundo vai saber que é congregação. Ninguém vai ficar proibido para sempre de fazer uma crítica a vocês. O que pode acontecer nesses processos judiciais é reparação de excessos. Alguns canais estão sendo requisitados que tire todo o conteúdo, mas isso vai ser revertido. Ninguém vai ficar proibido de criticar a congregação. O que vai acontecer é o quê? É um melhoramento na qualidade dos críticos, que vão aprender a conter-se nos momentos excessivos. Como eu também, eu já tive muitos excessos. Hoje eu estou mais contido. Eu também aprendi. Vocês preferiram o caminho de levar os críticos para a polícia e para as varas criminais e cíveis. Eu acho que vocês estão errados. O caminho da diplomacia seria melhor. Seria muito melhor vocês chegarem nos críticos e falarem: esse vídeo está exagerado, por favor, tire. Vamos manter a cordialidade. Porque assim era a reforma no tempo do Jorge Cury. Ninguém processava ninguém. E eu também falo: não, ninguém processa ninguém. É o debate no campo ideológico. Vocês começaram com essa mania de processar. Então vocês têm canais como o CCB Sem Reforma, que puxa o saco de vocês, fala besteira, falsas profecias. Vocês estão envoltos em milhares de pessoas com falsa profecia. Ele põe a imagem, a foto, e faz falsa propaganda ideológica, doutrinária de vocês, e vocês não fazem nada. E quando alguém critica, vocês punem. Então isso é perseguição religiosa. Vocês estão perseguindo quem critica. Por que eu vejo como perseguição? Porque vocês não enfrentam o debate. Vocês não enfrentam o tema. Vocês são nepotistas, a gente sabe disso. Vocês não se defendem, falam: nós não somos nepotistas, por isso. O que vocês fazem? Estamos sendo atacados. Estamos sendo confrontados. Vocês não respeitam o direito
da vida civil. Vocês falam que a igreja é uma entidade civil e religiosa. Quando a pessoa pratica um ato da vida civil, se vocês não concordam, por causa da cabeça de vocês não querem concordar, vocês querem fazer a pessoa viver uma doutrina ultrajante lá do passado, vocês aplicam uma punição na pessoa, mesmo ela estando dentro da lei. Quando a gente fala isso, vocês não enfrentam, não, é por isso, é por isso, é por isso, é aqui, esse é o artigo, para que a gente possa debater e haver mudanças, como decisões humanas. Não, Deus revelou isso, todo mundo obedece e vocês estão falando mal da gente. Mas falando mal o quê? Nós temos que entrar no campo. Se você fala, estão falando mal, não falem mal de mim, não sujem meu nome. Não deixe o nosso nome manchado na mídia. Mas vocês não enfrentam o debate. Então o que vocês querem é censura. Vocês não querem que as pessoas critiquem. Agora, uma crítica onde atribui-se um crime é diferente. Agora, se vocês não dão elemento para as pessoas e a igreja inteira está vivendo de fofocas e um crítico faz uma coisa que está na boca do povo, aí vocês pegam o crítico e querem lançar na fornalha no processo e o povo corre, então é covarde para mim, covarde vocês, covarde o povo. Que na hora que o fogo aperta, a gente correr para ajudar aqueles que nos representam na crítica, a pessoa corre, faz Deus abençoe e sai correndo. Aí a pessoa vence um processo, vai ter gente que vai vencer o processo aí. Aí vocês correm para dizer Deus abençoe. Mas na hora do fogo, corre. Vocês têm um custo, que vocês, na hora de vocês entregar os críticos nas mãos de Deus, vocês entregaram nas mãos da polícia. E eu pergunto, foi isso que vocês ensinaram para o povo? Não, vocês ensinam para o povo, vocês ensinam para o povo que o povo deve confiar em Deus, não ir na justiça levar vocês. E vocês levam a gente na justiça? Nós somos membros da congregação, nós fomos batizados, nós demos dinheiro aí dentro. Como é que vocês levam os críticos na polícia? É um direito de vocês? É um direito, mas não é moralmente aceito isso numa igreja que sempre falou para não fazer isso, entendeu? Não é que vocês não têm esse direito, mas vocês poderiam ter falado que as pessoas também tinham esse direito. Mas o que vocês faziam? Quando alguém da congregação levava alguém para a polícia, vocês cortavam a liberdade da pessoa. Não podia levar uma pessoa para a polícia. Outra coisa, vocês não orientaram as mulheres que apanham dos maridos a irem na polícia. Defender o direito delas. Vocês falam para entregar na mão de Deus. E vocês correm na polícia, mas é a palavra que vocês pregaram. Que Deus ia calar o adversário. Então vocês não acreditam naquilo que vocês pregam. Isso vai ter um custo financeiro para vocês. Não vai ser 100 mil reais. Não vai ser 100 mil reais. Vai ser muitos milhões de reais que vocês vão perder. Sabe por quê? Porque essas coisas todas está sendo assistida pelos idólatras aí. Vocês estão achando que as pessoas que congregam, que dão glória no templo, que choram, que cantam hino, que acreditam em profecia, também não estão assistindo os críticos calados? Eles estão assistindo. E eles estão vendo a perseverança de alguns críticos. Alguns exageros, alguns com perseverança, outros com coerência. O povo está assistindo. Tem muita gente assistindo, muita gente mesmo. Dá uma olhada na quantidade de pessoas, não que assistem os cultos online, mas nas pessoas que não assistem. 80% do povo da congregação não assiste culto online. 2 milhões de inscritos não quer dizer que tem 2 milhões de pessoas assistindo o culto online. Mesmo vocês falando que é Deus que está falando ali. Quem é que não ia querer ouvir a voz de Deus? Está banalizado a voz de Deus. Revelação de Deus está banalizado. Porque na internet vocês desmentiram e confirmaram o que foi pregado lá atrás em 2001. E o pessoal, muita gente pediu perdão para os críticos mais antigos. Chama a gente, pelo menos no meu caso, eu falo por mim. Eu era bode, vagabundo, verme. Vieram pedir perdão. Eu falei, está perdoado em nome de Jesus. Está perdoado na hora. Por quê? Eu sei que a pessoa ela estava na realidade defendendo uma fé. E quando você brinca com a fé das pessoas, você tem um custo. O primeiro custo é o financeiro, depois o moral. O que vai acontecer? Se até aqui o esvaziamento foi grande, daqui para frente vai ser muito maior.
Porque as pessoas vendo vocês processar os críticos, eles estão vendo que vocês não creem no que vocês pregam. Como que eles podem crer? Vocês não sabem para quem vocês pregam. Eles pegam, o povo pega a palavra para eles. E eles acreditam. E agora estão vendo que vocês não acreditam na palavra. Que vocês sempre pregaram. Então a questão não é quem vai ganhar o processo. A questão é quem vai perder. Às vezes vocês ganham o processo, ganham 100 mil, 10 mil, 20 mil, vocês ganham. Mas vocês não vão conseguir calar a crítica, isso vocês não vão conseguir. Vai vir outras críticas. E essas críticas continuam. E falar que vocês não creem na pregação é um tópico, que vocês vão na polícia, é um tópico inclusive novo. Vocês falaram que a taça única não transmite a doença. Agora vocês falaram que transmite o Covid mais outras doenças. Então vocês confessaram que vocês estavam mentindo, não tinha nada de Deus. Isso está pesando no coração do povo. E isso está pesando no coração dos mais velhos. E aquela tradição que os mais velhos antigamente jogavam para os filhos, estavam chegando, o mesmo efeito contrário está vindo agora. Os mais velhos estão começando a falar para os mais novos agora. Cuidado que não é bem o que eles falam. Eu ouvi muita coisa que está mudando agora. Não acreditem em tudo. Os próprios pais estão jogando dúvida no coração dos filhos. Por isso que os jovens que vão na congregação não vão para buscar a palavra. Eles vão para buscar um relacionamento, amizade. Aquele momento lá é gostoso, é assim, uma forma de ter uma inclusão social. Mas conforme os jovens estão estudando, eles não querem saber de igreja. Porque sabem que na realidade não vai cumprir nada. Que tudo que vocês falam é passivo de dúvida. Então, a próxima geração da congregação é um povo altamente crítico. O que vai acontecer? O primeiro efeito, coleta. Vocês vão falir. Vocês vão fechar as portas. Vocês não vão sobreviver à próxima geração. Vocês vão fechar as portas. Por quê? Porque vocês não vão ter dinheiro para bancar. Só o Brás é 100 mil por mês para bancar, quase. Eu acho, tá? Eu acho. Não precisa processar. Agora, até para a gente cagar, vocês querem processar a gente. Sabe? É muito infantil. Na hora de vocês enfrentarem com a pedrinha de Davi, o gigante Golias, pegar a pedrinha, vamos orar por antes. E 20 anos falando que Deus ia matar nós. Deus não matou ninguém. Ninguém aqui morreu assassinado por Deus. Ao invés de vocês pegarem a pedrinha de Davi, que é a fé, né? Vocês foram correndo para a polícia, onde vocês falaram que as pessoas, que a justiça do homem é falha, mas a de Deus é verdadeira. Ele não deve confiar na polícia. Que o juiz falou uma coisa, mas Deus fala outra. O médico fala uma coisa, mas Deus fala outra. No médico, vocês foram no Covid, vocês foram atrás do médico. E agora, na hora que vocês não têm resposta para dar, vocês vão debaixo das saias, do manto da polícia, do Poder Judiciário. Teoricamente seria o direito de vocês. Mas mal sabe aquele magistrado que vocês desmentiram muitas coisas, muitas sentenças proferidas por magistrado, foram anuladas nos púlpitos de vocês. Que Deus vai tirar o processo da gaveta é chamar o juiz de inerte. O juiz está com o processo no fundo da gaveta abandonado, você está chamando o juiz atribuindo ao juiz uma infração funcional que ele pode perder até o cargo. Vocês fizeram isso há muitos anos. Tem milhões de testemunhos na igreja que vocês fizeram isso. Vocês não vão aguentar. Mas cedo ou mais tarde, o conjunto do Poder Judiciário vai entender quem são vocês de uma maneira melhor. Esses processos só aceleram isso. Porque cada vez que passa, tem mais processo. E o incrível é que vocês estão processando mais do que estão sendo processados. E cada vez que vocês são processados, vocês fazem afirmações conflitantes do que vocês falam quando vocês processam. Isso está gerando um aspecto jurídico que aqui no mundo tem um peso. Aí na igreja, um ancião julga a pessoa de um jeito e o outro ancião julga de outro. Aqui fora, cria-se o quê? Precedentes jurídicos. Vocês vão se embolar entre vocês mesmos. Depois que vocês não tiverem mais força no Poder Judiciário, vocês não conseguindo mais convencer que vocês só querem censurar a crítica, vocês vão correr para onde? A dúvida está aumentando no coração do povo. Isso aqui é uma batalha ideológica. Os que saíram estão cada vez mais certos do que fizeram, influenciam muitas pessoas. Vocês estão atacando quem está nos holofotes, mas vocês não conseguem atacar as formigas. Se vocês derrubarem os críticos hoje, não vai mudar nada, porque tem uma infinidade de formigas reformistas na congregação que vai fazer uma devassa completa da congregação. Entendeu? As formigas da reforma, elas estão dia e noite semeando dúvida no coração das pessoas. Não é dúvida com relação a Deus, é em relação ao ministério, que se perder a confiança
E as palavras do irmão Miguel Espina em reunião de anciães. No Miguel Espina, em 1972, ele falou que se a gente fala uma coisa, depois a gente muda, a gente perde a credibilidade do povo. O irmão Miguel Espina, fundador da congregação, falou isso. Quem são vocês? Será que vocês são maiores que o Miguel Espina? São maiores que o Davi Finotti, do Bom Retiro? Vocês lembram as palavras que o irmão Davi Finotti pregava? O irmão Davi Finotti alguma vez falou para vocês botar quem quer que seja na polícia? Falando de irmãos sérios. Davi Finotti era um homem sério. Eu conheci o Davi Finotti. O irmão Armando Lemos, homem seríssimo da Vila Mariana. O irmão Jorge Cury, com todas as minhas divergências, o irmão Jorge Cury falou uma vez numa reunião de ancião, sempre que eu tinha uns ancião amigos lá, não ponhamos a mão nos críticos, deixa que se tem que fazer alguma coisa, Deus faça. E o irmão Basílio Gitti uma vez falou, o irmão Basílio Gitti também foi um presidente. Se eles estiverem falando a verdade, quem somos nós para combater? Deixa que Deus vai resolver isso. E vocês agora, só porque a coleta caiu, vocês não tiveram fé suficiente para crer que Deus poderia pesar a mão em nós. Vocês sempre pregaram que Deus pesaria a mão dos adversários. E agora vocês estão pedindo ajuda para a polícia? É o que eu estou falando. Mesmo vocês ganhando, vocês vão perder. Que vocês pensam que não. Mas o povo vai se unir para ajudar as pessoas que estão pedindo indenização. Se vocês ganharem esses valores que vocês estão achando que vão ganhar, que vocês ganhem mais ou menos, o povo vai ajudar. Ninguém vai ficar órfão aqui na reforma. Nós vamos fazer um trabalho e vai todo mundo ajudar. Ninguém vai cair sozinho. Aqui na reforma eu faço uma promessa para vocês, anciães. Aqui ninguém vai cair sozinho. Só que tem um detalhe. É a Operação Sansão. A gente cai, a muralha cai em cima da gente, entendeu? Vocês estão derrubando, vocês querem derrubar os críticos. Vocês não vão conseguir. Só que vocês estão criando um custo num fator muito importante, que é a confiança no povo em vocês. Isso não tem volta. É irreversível. A gente perder num processo 100 mil, se a gente não tiver o dinheiro, não vai pagar. Vocês vão botar as pessoas para morar na rua, para satisfazer esse dinheirinho que vocês gastam de café na Europa. E a coleta vai cair. Sabe por quê? Porque o sustentáculo da congregação é o dinheiro. Sem dinheiro, palavra revelada cai, terno cai, corte de liberdade cai, mulheres entram porque às vezes vocês fazem tudo, mas o povo ainda não acordou o suficiente, mas vai acordar. Vocês viram, né? Quanta coisa aconteceu nesses 21 anos que vocês não imaginavam que ia chegar onde chegou hoje. Vocês não imaginavam e chegou, vocês vê? O que dirá agora? No atual ponto que a reforma alcançou, a reforma venceu vocês. Vocês irem para a polícia prova que a reforma prega a verdade. Porque vocês não têm mais condições de enfrentar o Ministério da Reforma. A oração de vocês não tem poder sobre nós. O azeite não tem. Profecia não tem. Colocar o povo contra a gente não tem. Só restou ir na polícia. Mas ir na polícia e ir no Ministério Público, ir no juizado civil, na vara civil e penal, vai só corrigir excessos. Não vão pensar vocês que vocês vão fazer as pessoas pararem de criticar a congregação. Só vai corrigir os excessos. E aí fica-se mais elaborado o trabalho da reforma. E o efeito é mais forte. Vocês estão sem guia. Vocês só aceleraram a derrocada, a falência e o fracasso de vocês, que é inevitável. Que era para acontecer em 2023. Vocês estão acelerando. Vai ser um ano muito difícil o ano que vem para vocês. Vocês estão mirando os holofotes da reforma, mas vocês não estão tomando cuidado com as formigas. Tem um exército de formigas dentro da congregação, nas famílias. Por isso que eu conclamo os senhores da congregação. Não pensem que vocês vão, por muito mais tempo, oprimir o povo que frequenta a igreja, cortando liberdade, oprimindo, destruindo. Quanta gente, que eu sei, as pessoas me procuram, eu fico sabendo.
Vocês não dão carta de referência, uma cartinha, só para dizer que a pessoa é de bom testemunho. E isso para vocês tem que passar pelo céu, tem que passar pelo inferno, tem que passar pelo crivo de uma série de coisas, e aí vocês chegam no final, vocês não dão. Mas tudo isso, toda a arrogância de vocês vai cair por terra. Porque o dinheiro vai ficar escasso. As crises mundiais pós-guerra, tentando fases de guerras que vão afetar profundamente a Europa e vão atingir a gente. Estados Unidos, China, Coreias, Rússia, os países comunistas, eles estão combatendo muito na Europa, as crises no Reino Unido, as crises da América do Sul, tudo isso vai afetar grandemente, as pessoas estão ficando sem dinheiro. É que pouquinho que elas iam dar para vocês, tinha que ter um crivo de lealdade, de fidelidade, de exemplo de vocês para o povo. E vocês falaram para o povo, nós não acreditamos no que nós pregamos. Por que que o povo tem que acreditar? Vocês perderam essa batalha. Vocês foram derrotados. Que vocês não confiaram na arma mais potente do crente da CCB, que é a profecia de maldição. É o lanche das chamas de vocês. Profecia. Vocês têm profecias fortíssimas de maldição. Não pegou a gente. Palavra revelada. Quantas palavras falaram que Deus ia calar a boca do adversário? Não cumpriu. Que Deus ia botar a mão na gente? Não cumpriu. Que a minha filha ia ser prostituta? Não cumpriu. Ela é advogada. E eu também. Vocês falam que eu ia ser mendigo? Sou advogado. E vocês viram profecia na vida de milhares de pessoas que estão bem. Não cumpriu. As doutrinas todas mudaram, de acordo com o que a reforma pregou. E sabe o que é interessante? Que a verdadeira reforma não precisa de dinheiro. E eu aceito, se eu tiver que ser condenado, eu aceito. Mas não reconheço vocês como juízes da minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. Se eu tiver que parar meu canal, porque eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Eu vou lutar até o STJ se precisar, vou lutar onde tiver que lutar. Eu posso mudar minha abordagem, mas que eu vou criticar vocês, não vou. E não é só eu. Eu posso dizer para vocês com certeza. O custo vai ser muito caro. Eu acredito no que eu falo. Vocês não acreditam no que vocês falam. E eu reconheço a autoridade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário falar, você vai pagar uma multa, você vai tirar o canal. Eu não vou pedir dinheiro para vocês aí, pobre da piedade, para comer. Eu vou trabalhar dobrado, mas eu pago cada centavo. Faço questão. Eu parcelo, eu pago. Não tem problema. Trabalho. Pago com gosto. Pagar uma multa para vocês? Nossa. Ser punido pelo Poder Judiciário. Eu reconheço o Poder Judiciário como uma instituição que deva ser respeitada. Com todas as injustiças, que eu sei que muita coisa acontece de injusto, porque às vezes por falta desse assunto crescer, está crescendo, muita gente de outras igrejas está tendo problemas judiciais. O Poder Judiciário está se aparelhando, está construindo jurisprudências favoráveis à crítica eclesiástica. E eu não quero ser lembrado como alguém que esteve do lado de vocês. Eu sou contra vocês, eu sou contra o ministério da congregação. Para mim vocês são filhos de Satanás, falsos profetas. Vocês não têm amor no coração, vocês são pessoas hipócritas, vocês não têm palavra, e o que vocês fizeram comigo, eu já venci. Mas tem muita gente aí que está vencendo ouvindo o nosso trabalho, então a gente não vai parar. E o Ministério da Reforma é maior do que nós, eu acho que é maior do que nós. Porque se eu tombar, a reforma não para. A reforma não é um trabalho meu ou desse ou daquele. A reforma é um ministério, tem que ser respeitado por quem entra aqui. Se você não tem, você que está chegando agora, você não tem dignidade para usar o nome da reforma, não use. Usa outro nome. Muralistas da CCB. Usa outro nome. Ou você tem uma outra missão. O Ministério da Reforma foi fundado em 2001, para combater o lado sagrado de vocês que vocês não têm. É isso. Não foi para tirar as pessoas da congregação e levar para outra cadeia. É para mostrar que o sistema sacerdotal é uma farsa. É um sistema político que vocês inventaram
para assaltar as pessoas na consciência, enquanto o Estado, por muitos tempos, assaltou o bolso com pesados impostos. Eles facilitaram a criação do sistema religioso para assaltar os corações e a consciência das pessoas e tirar o dízimo para Deus. De presente ganharam a imunidade tributária. Por isso que hoje a religião, o sistema templário, é a forma mais fácil de lavar dinheiro. Para quem quer, para quem enfrenta a justiça. Sou contra vocês, não me dobro para vocês, não volto para a congregação, vou enfrentar vocês. E pode ter certeza, tem milhares de cardodanzinhos por aí. Nessa família que eu estou agora, inclusive é a família da CCB, viu? Chama de Adanzinho. E pessoas que são firmes na fé, viu? Mas ninguém me fala um A para mim, todo mundo me respeita, eu respeito a todos. É uma festa, é um Adanzinho. Tem milhares de Adanzinhos dentro da congregação, hein? Vocês se cuidem. O pessoalzinho está comprando xícara, tomando café, tá silencioso. Mas só 2.000 pessoas viram o vídeo. Mas você não sabe para quantos aquela pessoa contou. O efeito da luz, aonde há trevas, é muito maior. As trevas não apagam a luz, mas a luz, ela dissipa as trevas. Palavras do Rabone. Até a próxima.